Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. A informação que choca a todos no Beira-Rio. O desastre de 20 milhões de reais, a meta não alcançada e mais lesões que preocupam para a Libertadores da América. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Muito boa noite a todos, estou de volta aqui no canal, ainda diretamente no Rio de Janeiro. Eu sigo acompanhando o Internacional, trazendo aí todos os detalhes. Vou para Bragança Paulista na sequência, onde será o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Você confere todos os detalhes aqui no canal. Bom, galera, vamos lá. Quero começar esse vídeo falando sobre lesões, porque o Internacional tem problemas não só para a partida contra o Bragantino, mas também pensando mais à frente, na Copa Libertadores da América, já na próxima quarta-feira contra o Flamengo, duelo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, jogo de ida das oitavas. Por quê? 2 jogadores devem desfalcar o Inter nestas partidas contra o Flamengo. Gabriel Mercado e também Johan Carboneiro, jogadores que sentiram ainda na primeira etapa, na partida contra o Fluminense, e tem suspeita o Carboneiro de uma lesão grau 2 na virilha esquerda. O Inter ainda está fazendo os exames nesses jogadores, mas amanhã, na sexta-feira, vai confirmar estas lesões. Então o Carboneiro, com lesão grau 2 na virilha, pode ficar aí de 20 a 30 dias afastado, perdendo os jogos da Libertadores. E o Gabriel Mercado, ele tem uma suspeita de lesão grau 1 na panturrilha direita. É uma lesão mais leve, porém o Mercado ele vai talvez ficar um tempo maior afastado, até porque é um jogador que, vocês sabem, teve uma grave lesão no joelho, até por isso teve a lesão agora na panturrilha, por essa falta de ritmo de jogo, e se espera uma recuperação mais demorada. Então, dá para dizer com quase 100% de certeza que esses 2 atletas não vão estar disponíveis para a partida contra o Flamengo ou para as partidas contra o Flamengo. São grandes problemas aí para o Roger, que tem o Juninho para a zaga, até acho que é uma boa reposição. Agora, para o ataque é um desastre. O ataque do Inter, que já não faz gols, sem o Carboneiro, então, é uma ilha. Esse time do Internacional apenas com areia, sem água potável, sem Johan Carboneiro. Péssimas notícias para o técnico Roger Machado. Um assunto que vem sendo bastante abordado sobre o Internacional, sobre contratações, é a incapacidade do Inter de reforçar o seu elenco com o investimento feito de 20 milhões de reais no início dessa temporada na contratação de jogadores. Foram 8 jogadores contratados pelo Inter, e aqui eu tô tirando dessa lista o Bernabei, que até acabou sendo comprado, mas já estava aqui. Então eu tô falando das novidades. Quem a direção agregou em relação à última temporada são 8 nomes: Kaique Rocha, Juninho, Ramon, Oscar Romero, Diego Rosa, Carboneiro, Ronaldo e Vitinho. Estas foram as 8 contratações da primeira janela, lá em janeiro, do Internacional. Destas, Juninho custou 9 milhões de reais. Ramon, lateral esquerdo, mais 9 milhões de reais e já saiu, emprestado ao Vitória até o final desse ano. E o Carboneiro custando 2 milhões de reais pelo empréstimo e mais 4 milhões de dólares caso o Inter queira comprá-lo no final do ano. Mas fez um investimento aí o Inter de 20 milhões de reais nesses 3 jogadores. Os outros 5 vieram de graça: Kaique Rocha, Oscar Romero, Diego Rosa, Ronaldo e Vitinho. Esses os jogadores que vieram sem custos ao Internacional, uma janela que custou 20 milhões de reais. E olha, sendo bem otimista, trouxe 2 bons jogadores, na minha opinião,
e um jogador útil. Na minha opinião, Juninho e Carboneiro, 2 bons jogadores, e Vitinho, um jogador útil. Agora, de resto, jogadores que não têm nível, na minha opinião, para jogar no Internacional. E eu questionei o vice-presidente do Inter, José Olavo Bisol, justamente citando esses 8 nomes e perguntando: um time sem dinheiro, que diz estar sem dinheiro, pode errar tanto assim no mercado e gastar em jogadores insuficientes? Fala, Bisol. O futebol não é uma ciência exata. E quando a gente contrata, a gente tem um processo dentro do departamento em que não sai da minha cabeça, nem na do Roger, nem na do Mazuco, nem na do D'Alessandro, do presidente do Conselho de Gestão, não. Tem um processo de análise que ela é feita com base nas deficiências ou nas carências do nosso elenco, para enfrentar tudo aquilo que se tem no ano, e a gente coloca isso como uma situação para o nosso departamento lá de análise de dados, para trazer para a mesa dentro de uma condicionante que a gente vem repetindo aqui, que é a nossa capacidade financeira. Então, lamentavelmente, não deram certo, mas, por exemplo, no caso do Ramon, é um ativo do clube ainda, foi feito um empréstimo, e pode ser um jogador ainda que retorne, como várias vezes já aconteceu no futebol, de jogadores que saem por empréstimo por alguma razão ou outra, voltam com capacidade de desempenho e ainda se tornam um ativo desportivo e do ponto de vista financeiro de retorno para o clube. Pois é, fica essa reflexão ao departamento de futebol do Internacional, que além de dizer que não tem dinheiro para investir, gasta aí quase 4 milhões de reais em 2 jogadores que não dão resposta, Valência e Borré. Então, para quem não tem dinheiro, ainda mais grave esse investimento que não tem retorno nesses 2 jogadores. E tem uma péssima notícia também, pessoal, em relação às metas orçamentárias do Inter nesta temporada. Por quê? O Colorado acabou orçando lá no orçamento no início da temporada e fazendo uma previsão de que chegaria às quartas da Copa Libertadores da América, pelo menos, para já ter essa premiação da competição. E o Inter não alcançou. Caiu nas oitavas para o Fluminense e fica uma fase antes do previsto no seu orçamento, o que gera ali um saldo negativo de aproximadamente 4 milhões e 700 mil euros, quase ali reais, quase 5 milhões de reais de defasagem entre o que o Inter planejou receber e o que de fato vai receber. Pelo menos a situação na Libertadores está um pouco mais controlada, o Inter foi menos, digamos, otimista e colocou apenas as oitavas como objetivo, já atingido, afinal, o Inter se classificou à próxima fase. Mas estamos de olho, porque a situação no Brasileiro ela está bem distante de ser atingida. O Inter colocou ali ficar entre os 6 primeiros e isso está muito, mas muito distante de acontecer. Seguimos vigilantes. Lembro aqui, pessoal, que para a partida contra o Bragantino, além do Mercado e do Carboneiro, o Inter também não vai contar com o Richard, jogador que teve um traumatismo craniano, foi substituído pelo protocolo de concussão da CBF e mesmo que tivesse condições de estar em campo, não poderia, pelo regulamento da competição, que prevê que o jogador precisa se afastar por pelo menos 5 dias das atividades. Então, Richard é uma peça a menos também para o técnico Roger na partida diante o Bragantino. E olha, o Bragantino que perde em sequência a 7 jogos nessa temporada. Será que o Inter vai ressuscitar o time do interior paulista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o seu palpite. E eu volto, pessoal, num próximo conteúdo, quem sabe com notícias melhores do Internacional. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!